Pois bem, na nossa aula de hoje nós vamos abordar o tema estudos pré-sicilianos. E esse tema ele foi escolhido unicamente porque eu entendo, enquanto pesquisador da área, enquanto professor também, né, que os estudos que vieram antes de Sucy contribuíram sobremaneira para a formação da linguística moderna, né, dessa linguística que a gente conhece hoje. Ou, para afunilar mais um pouco, do estruturalismo, que é a corrente que vem após Sucy. Né? Eu estava pensando o que eu poderia falar sobre os estudos pré-sucilianos, já comecei a falar um pouco na aula passada, a gente fez assim, falou alguma coisa sobre a história da linguística, né? E pensei em fazer um recorte justamente para a parte mais importante, né, dos estudos pré-sucilianos. Nós podemos dividir os estudos pré-sucilianos em duas partes, né, em duas categorias. A categoria dos estudos que influenciaram positivamente Sucy e a categoria dos estudos que não influenciaram em nada o Sucy. Com a ressalva do seguinte, até aquilo que não te influencia para alguma coisa. Se você é contra uma ideia, essa ideia te influenciou a ser contra a própria ideia, não é? E apenas para situar a nossa discussão, que vínhamos falando desde a última aula, os estudos linguísticos, a partir do momento que eles começam a ser planejados lá pelos hindus, né, passando pelos gregos, eles começam a ter um caráter de discussão de natureza. Tá? Qual a natureza do signo linguístico? Entendendo o signo linguístico como elemento material de uma linguagem. Né? A discussão inicial na Grécia é que as palavras e seus conceitos, né, teriam alguma relação entre elas, né? Ou a produção física da linguagem, a saber, a fala, a emissão de sons, a forma com a qual uma palavra é grafada, por exemplo, ou falada, a extensão da palavra falada, teria alguma relação com uma referência no mundo, né? E o segundo ponto seria que, se essas coisas têm alguma relação com o referente, com algum referente no mundo, quem foi a primeira pessoa que notou essa relação? Né? Quem criou as palavras? E aí nós entramos para um campo muito filosófico, né? Para a questão do criador, de um legislador. Existe uma pessoa que cria palavras e o faz a partir da relação dessas palavras que elas estão criando com as coisas que essas palavras vão designar no mundo exterior, ou as palavras são simplesmente faladas de forma arbitrária, né, convencionada, né, ou seja, se nós que estamos aqui somos um total de 10 pessoas, né, decidíssemos formar um país, seria preciso que um de nós fosse elegido para criar uma língua oficial daquele país? Ou nós poderíamos simplesmente começar a falar palavras ao acaso? Né? Essa era a discussão. Logicamente que, na atualidade, essa discussão ela é um pouco polêmica por conta da possibilidade de se criar línguas artificiais. Nós temos um exemplo de língua artificial, uma língua conhecida como Esperanto. Né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir alguma música do grupo, acho que se pronuncia Era, né? Vou escrever aqui no chat para vocês. É uma música que toda vez que você vai assistir um vídeo que tem a temática fim do mundo, tem uma música desse grupo, né? Esse grupo ele utiliza letras que juntam o latim e o esperanto, que é uma língua foi criada a partir dessas línguas clássicas e tem a ver também com os estudos pré-sucilianos que nós vamos falar hoje, tá bom? Mas essa discussão vai chegar lá no final, lá no início do século XX, como uma discussão ainda não resolvida, né? Ou seja,
A gente tem a possibilidade das palavras, da linguagem, ter uma relação com o mundo, e aí com o seu exterior, podemos classificar assim, ou da linguagem não ter relação alguma com o mundo e ser encerrada na própria forma da linguagem. Né? Então, essa discussão ainda chega viva ao final do século XIX e início do século XX. Né? Discussão essa que foi resolvida por aquele que a gente considera o pai da linguística moderna, que é o próprio Saussure. Né? Ele vai dar a contribuição dele. Certo? Após os estudos linguísticos na Grécia, como eu já falei, nós tivemos toda aquela tradição gramatical latina. Né? Então, nós tínhamos a necessidade, ou melhor, eles tinham a necessidade de representar em um compêndio um conjunto de regras que ilustrassem um bem falar. Né? Lembrem-se que nós tínhamos, a exemplo de todo o lugar, toda nação, todo lugar do mundo, né, em se tratando de língua, pelo menos duas modalidades de latim. Nós tínhamos aquele latim que era conhecido como sermo urbanus, né, que era o latim clássico, o latim dos grandes escritores, dos grandes oradores. Tá? Esse latim, esse sermo urbanus, né, como o próprio nome já diz, era falado eminentemente nas cidades, ou melhor, imaginava-se que ele era falado nas cidades, né, porque esse latim, na verdade, nunca foi falado, a não ser dentro de textos bem planejados, né, o que não seria uma situação real de fala. Era utilizado nas cidades, né, por pessoas mais eruditas e de classes sociais mais elevadas, né, geralmente utilizadas por escritores, né, e por juristas da época. Esses escritores e esses juristas da época, eles também eram encarregados da dura tarefa de ensinar o latim clássico para os filhos, melhor dizendo, das pessoas que possuíam mais riquezas. Né? Então, lembrem-se que os filhos dos nobres na antiga Roma eram acompanhados, eles tinham como preceptores, geralmente, os grandes escritores clássicos da literatura latina. Né? O que é totalmente bizarro da minha visão, não sei da de vocês. Né? Após isso, o mundo entra lá na fase da Idade Média, né? Então a gente tem ali a gente continua, na verdade, uma tradição gramatical, normativa. Nesse período vão surgir os modistas, né, que vão se empenhar cada vez mais para uma sistematização de uma língua ideal. A língua, a estrutura da língua padrão que nós conhecemos até hoje. Né? Lembrando que o latim passa para a Idade Média como uma língua oficial, já não uma língua viva, né, porque já não existiam falantes nativos do latim, mas como uma língua oficial de uma instituição muito importante para a Idade Média, que era a Igreja Católica. Né? Tudo isso vai levar, passando pela época do Renascimento, né, passando também pela época da Reforma Protestante, né, cuja contribuição se deu em abrir as demais línguas para o mundo, ou seja, o latim, não que ele perde espaço, né, mas ele divide ali o protagonismo linguístico com outras línguas. Por exemplo, nós temos a ascensão do dialeto alemão, né, do dialeto germânico. E, posteriormente, a língua francesa vai ser destaque lá na Europa também. Né? A língua francesa com uma certa ressalva, né? Mais do ponto de vista político que do ponto de vista linguístico. Né? Principalmente ali na época do século XVI, a gente tinha ali uma panelinha, né? Nós sabemos que Inglaterra e França foram adversários históricos, né? No cenário geopolítico do mundo antigo e da época das grandes navegações. Então, a língua francesa, ela não era, como a Inglaterra tinha mais aliados, né? Ela não era bem vista nos países que eram aliados da Inglaterra. Então,
por isso ela carregou por muito tempo, né, o estigma de ser uma língua que foi deixada para segundo plano, podemos dizer assim. Não é por conta muito mais de um viés político. Né? Pouco se conhecia sobre o francês, né? Mas a ideia linguística que se tinha era que o francês ele seria utilizado mais por pessoas, claro, senso comum, né? Por pessoas menos escolarizadas, por pessoas de menos honra na sociedade. Por muito tempo foi assim, né? Afinal, né, tudo aquilo que faz parte ou sai daquele circuito dos favorecidos, né, tido também como sendo uma coisa feia, como sendo uma coisa deplorável, como sendo uma coisa que se deveria desaparecer, né, que deveria fazer-se desaparecer da face da Terra. Né? E falo isso porque o período que nós vamos falar aqui, ele tem ligação direta com os estudos de Saussure, né, que vão abrir, de certa forma, a linguística para fora, né, do circuito tradicional das línguas. Né, lembrando sempre, o Saussure, que é o considerado pai da linguística, né, escreve em francês. Tá? Então, um paradoxo bem interessante aí entre esse fato que eu narrei para vocês e aqui o surgimento da linguística moderna, né? Apenas a título de curiosidade. Mas esse período que nós vamos abordar, ele se encontra ali no século XIX. Né? Ele é um período em que a linguística ela começa a se formar por conta da base que esse período histórico da disciplina dá para Saussure. Saussure é um homem do século XIX, né? Então ele nasce ali na metade do século XIX, por ali. Né? E ele estuda linguística, né? Toda a formação de linguista de Saussure é baseada na linguística que se fazia no século XIX. A gente costuma dizer nessa área que a linguística avançou nos séculos XIX e XX, aquilo que não avançou desde a Grécia Antiga. Não é? Isso aconteceu principalmente por conta da percepção sobre outras línguas, principalmente as línguas clássicas. Então, nós temos no cenário da linguística o seguinte: uma linguística mais antiga, mais histórica, que deu lugar, ou melhor, ajudou a formular aquilo que a gente vai conhecer como linguística moderna, né, inaugurada por Saussure. Dentro da linguística moderna, nós podemos destacar uma corrente teórica que é o estruturalismo. E isso é uma coisa bem polêmica. As pessoas não gostam, às vezes, quando a gente tem alguns debates sobre isso, que eu falo que Saussure não era estruturalista. Tá? E Saussure não era mesmo estruturalista. O estruturalismo, como nós vamos ver mais para frente na nossa disciplina, é uma corrente teórica que surge lá em 1920, a partir de 1920. Ora, quando da publicação da principal obra de Saussure, uma obra póstuma, né, tínhamos ali a altura do ano de 1916. Aí é o questionamento que eu sempre faço. Né? Como Saussure era estruturalista, se o estruturalismo surgiu na década de 20, e Saussure morreu provavelmente não, eu não lembro bem a data que ele morreu, mas ali na década de 10, mais ou menos. Tá? Então, o que ele faz é inspirar os estruturalistas, mas ele mesmo não é estruturalista. Tá? Só que ele lança alguns conceitos, né? Ele traz alguns conceitos para a obra dele, e aí essa obra dele, bem entre aspas, né? Que são importantes para a construção da linguística. Né? Durante todo esse percurso do Saussure, dentro do livro que ele publica em 1916, ele quer definir o seguinte: qual o objeto de estudo da linguística? Não é? Ainda existia essa dúvida.
Até o século XIX, a linguística era presa a outras ciências, né, como a própria gramática, por exemplo. A linguística foi presa, inclusive, à biologia, à botânica. É uma coisa que a gente não é muito natural. Né? Isso se começa a definir. Bom, a linguagem ela é formada por certos elementos que estão em confronto. E ele fala o seguinte: tudo na língua é oposição. Né? Se uma coisa ocupa um certo espaço na língua, ela só vai existir por oposição à outra. Né? Ou, na linguagem dos dias atuais, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como o pessoal gosta de falar. Então, nós temos na teoria saussuriana 4 dicotomias que são bem importantes. E aí, a gente remete essa noção de dicotomia à ideia de René Descartes, né? Ao cartesianismo, né? Que a gente tem sempre ali duas coisas. O estruturalismo vai ser baseado nisso. Né? Então, ou você é uma coisa ou você é outra. Você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Uma noção que domina a sociedade até os dias atuais, não é? Ou você é de direita ou você é de esquerda, não é? É isso que a gente tem aí, que a gente chama de polarização. Então, essa vai ser a ideia que vai permear todo o estruturalismo. Nós temos, por exemplo, língua e nós temos fala, como um par. Língua sendo diferente de fala. Na verdade, essa diferença ou essas diferenças propostas por Saussure nada mais são do que duas faces de uma mesma moeda, que é a linguagem. Né? Nós temos a língua como sendo a parte social da linguagem, e nós temos a fala como sendo a parte individual da linguagem. E aí nós poderíamos dar um exemplo aqui de língua e fala, não é? Quando nós falamos em língua e fala, geralmente a gente associa muito com as questões sonoras das línguas. Eu vou tomar como exemplo a língua portuguesa, porque é uma coisa mais palpável para mim e talvez para vocês também. Não é? Todos nós temos sotaque. Não é? Ninguém nunca fala igual ao outro. Principalmente se a gente considerar as diferenças de linguagem do ponto de vista regional. Não é? Nós temos carteira, carteira. Nós temos sal, e as pessoas mais velhas de outras regiões falam sal. Né? Nós temos uma pessoa que não é do estado do Amazonas e que vai citar a capital desse estado, que fala Manaus, sem a nasalização. E a gente aqui, quem é de Manaus, não sei se todo mundo aqui é de Manaus, fala simplesmente Manaus, né, com a nasalização. Temos diferenças na língua a nível lexical também. Nós temos jerimum, abóbora. Nós temos tangerina, mexerica. Nós temos macaxeira, aipim. Né? Nós temos carapanã, pernilongo, mosquito, muriçoca. Enfim, várias diferenças. E aí o Saussure questiona o seguinte, né? Se existem essas diferenças na língua, se eu tenho um sotaque, e aqui, para citar um de vocês, o Rômulo, que é o primeiro que está aparecendo para mim aqui, tem outro sotaque, como nós dois, se fôssemos conversar, como nós dois conseguimos nos entender? E aí ele divide a linguagem nesses dois pontos. Existe uma fala que é individual, e aí por fala ele abriga a questão dos sotaques, das diferenças, das variedades linguísticas, tá? De todas as formas. Né? E temos uma língua que é social. Essa língua social, a gente teria uma espécie de contrato. Né? Eu e Rômulo, que somos as duas pessoas que estão conversando aqui, por exemplo, né? Teríamos um contrato que, apesar de ele falar porta, eu vou entender o que é. Eu vou saber do que ele está falando. Né? Porque, apesar da fala ser diferente, a língua, que é social, vai ser igual para todos. Tá? Em certa medida, isso vai ser fácil a nível sonoro, um pouco mais difícil a nível lexical, tá? Porque existem
Você vai, por exemplo, você vai viajar para outro estado, você não vai saber algumas coisas, né? As pessoas vão utilizar palavras que você não conhece, você vai ter que perguntar, né? Justamente porque esse contrato social tem a ver com outra dicotomia que está logo abaixo, está mais abaixo, melhor dizer. Tá bom? Então, a diferença entre língua e fala é essa. A língua é uma parte da linguagem que é social, que faz com que a gente consiga se entender, e a fala é uma parte da linguagem que é individual e que carrega traços de variação de cada indivíduo. Lembrando que o Saussure acreditava que a fala, melhor dizendo, que a variação linguística residia, ou palavra difícil, quase que não sai, residia no indivíduo e não na sociedade. Tá? Então, essa noção de variação linguística pautada em externalidades sociais ainda não está em discussão aqui. Pelo menos foi deixado de lado. Né? A segunda dicotomia que Saussure nos apresenta no curso de Linguística Geral é significante, significado. Né? E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, vou solicitar a ajuda dos universitários, né? Para explicar o que é significante e significado. Entende-se por significante, né? Também considerando duas partes de uma mesma moeda, significante seria nada mais do que a imagem acústica que a gente monta sobre determinado objeto. Não é? E aí nós temos o seguinte, deixa eu pegar alguma coisa que tem aqui por perto. Celular. Quando eu falo celular, a partir do encadeamento de fonemas e de ondas sonoras que está indo através desse aparelho para vocês, dentro da mente de vocês, por isso que a gente fala que o significante ele é uma imagem psíquica, né? Dentro da mente de vocês se forma a imagem de um celular da forma como vocês conhecem um celular. Obviamente que a forma que o celular que o Matheus pensou é diferente do celular que a Vitória pensou, né? Porque as imagens acústicas são diferentes, né? Só que essas imagens acústicas elas vão ter, de certa forma, semelhanças que você, apesar do celular que o Matheus pensou ser um iPhone, a Vitória pensou num Galaxy, né? Mas vocês vão conseguir identificar que se trata de um celular. Tá? Então, isso é significante. Significante é a imagem que a gente tem sobre alguma coisa. E o significado? É aquilo que a coisa, como o próprio nome diz, significa. E esse significado ele é concretizado na própria forma da linguagem. Tá? Então, a gente tem, no português, uma imagem acústica da casa. Eu falo casa. O significado de casa no português é este, né? Grosso modo, coloquei no chat. E aí, qual o significado deste conceito em francês? E aí que eu ia pedir ajuda daqui do pessoal do curso de língua francesa, né? Se em português ela é assim, esse conceito é assim, em francês é o quê? Vamos lá. Deixa eu ver como é que é casa em francês aqui. Ninguém quer me ajudar, né? Deixa eu verificar aqui. Alguém colocou aqui? Bom, é essa forma aí. Não vou me arriscar a pronunciar, não. Muito obrigado, viu? E aí vocês percebam o seguinte, apesar de serem duas palavras diferentes, ou seja, dois significados diferentes, né? Quando a gente fala isso aqui, Mason, né? Quando a gente fala essa palavra para uma pessoa nativa da língua francesa ou falante de francês, né? Ela vai ter um significante parecido com o nosso, apesar das línguas serem diferentes, né? Então, nós teríamos o seguinte, lembrem o conceito de língua e fala, tá? Língua social, fala individual. Nós teríamos palavras casa e maison, né?
como elementos da fala, que estão presos, de certa forma, à nacionalidade ou à localidade do falante. Mas o conceito, ou melhor dizendo, a imagem acústica vai ser social. O que é uma casa? Casa é diferente no português? A imagem que a gente forma no português é diferente da imagem que um falante de língua francesa vai ter na sua mente, né? São questões curiosas a se pensar sobre a linguagem, né? Temos ainda uma outra dicotomia, que é a dicotomia paradigma e sintagma. Essa dicotomia ela tem a ver com arranjos verbais, né? O arranjo de fala. E aí, nós teríamos de mostrar, ou nós teríamos de pensar, melhor dizendo, naquele plano cartesiano, em que a gente tem uma coluna que é o Y e uma coluna que é o X. Não sei se eu estou falando corretamente. Não sei se é X ou Y, X. Mas a gente tem uma linha para cima e outra, uma linha na vertical e outra na horizontal. Né? A linha da vertical seria o paradigma. Seria todo o nosso acervo linguístico. Né? E a linha na horizontal seria o sintagma, ou seja, seria o acervo linguístico colocado em prática. Então, nós teríamos o seguinte, eu vou escrever uma frase aqui em português. É tarde de uma frase aqui, né? Ficou faltando alguma coisa. E aí, o que a gente vai fazer? Para você decidir o que você comprou, você acessa o seu acervo linguístico, né? Você pode ter comprado um carro, pode ter comprado uma moto, pode ter comprado um peixe, você pode ter comprado um bingo, você pode ter comprado uma cerveja, enfim, você tem múltiplas possibilidades de compra. Percebam que a oração ela é na horizontal e o acesso à escolha das palavras é na vertical. Em resumo, o que significa sintagma e paradigma? Para você organizar as palavras dentro de sintagmas, ou seja, de forma horizontal, para você organizar frases na sua fala, você precisa, para cada item lexical que você utilizar, para cada posição de sintagma, você precisa selecionar uma palavra de acordo com aquilo que você quer dizer. Então, essa é a relação entre sintagma e paradigma. O paradigma é um banco de dados que você tem de todas as palavras da língua. O sintagma são as formas de organização daquelas palavras. Você pega uma palavra e coloca em um lugar. Pega outra palavra e coloca em outro lugar. Tá bom? E aí, nós temos... Posso sim. Paradigma e sintagma. Eu vou só mostrar aqui a figura do eixo cartesiano, tá? Paradigma e sintagma, eles têm a ver com escolhas do falante para realizar determinada comunicação através da oração, não é? Então nós podemos pensar em uma frase, tá bom? Você quer dizer uma frase. Dentro dessa frase, o eixo do sintagma, ele já te dá algumas posições, né? Posições específicas. O falante, ele já tem uma competência que eu diria até que é internalizada, colocando o carro na frente dos bois, né? De saber que posições uma palavra pode ou não ocupar. Né? Então, nós temos uma... Vamos trabalhar num sintagma nominal, né? Vamos dizer o seguinte. O falante, quando ele vai dizer um sintagma nominal, a casa, a menina, a avó, a mãe, o pai, a padaria, o cachorro, né? Isso é sintagma nominal. Ele tem a consciência de que ele, primeiro, tem que selecionar um artigo e depois selecionar ou um adjetivo ou um substantivo. Né? E aí, como que ele vai fazer isso? Né? Ele vai ter no paradigma, o sintagma diz assim, artigo mais substantivo, por exemplo. Esse é o sintagma. O sintagma é uma estrutura de discurso, uma estrutura de fala. Né?
E através do paradigma, que é um banco de dados que você tem na sua mente, você é capaz de selecionar essas palavras. Por exemplo, dentro da sua mente, desse seu banco de dados, dentro do paradigma, você é capaz de selecionar para essa primeira posição somente artigos. Então, vou selecionar o artigo A. Né? E para a segunda posição, você tem que selecionar um substantivo. E aí você tem um banco de dados com todos os substantivos da língua que você conhece. E aí você vai selecionar um substantivo. Vou colocar aluna. Então, nós temos aqui. Né? Artigo A mais o aluna. Não é? Isso é extremamente importante para a organização da cadeia da fala. Por quê? É a partir, primeiro, da informação sintagmática que você sabe a ordem das palavras. Lembrem-se que o português é uma língua analítica, não é? Ou seja, a ordem das palavras influencia bastante. Segundo, é a partir do paradigma que você não vai, ou melhor dizendo, é o paradigma que não vai deixar você selecionar qualquer palavra. Nós não temos na língua portuguesa, por exemplo, construções do tipo aluna mais a. Ou seja, é o paradigma que diz para você que esse a aqui, ele é artigo e ele tem de vir antes do substantivo. Né? Se não houvesse paradigma, você poderia selecionar qualquer palavra. Então, uma espécie de sistema computacional que o falante possui. Tá certo? E aí ele vai lá e pega uma palavra que se encaixa dentro dos pré-requisitos estabelecidos pelo sintagma, pelo eixo sintagmático, tá bom? E aí, por último, nós temos aquele que é importante para essa nossa discussão de hoje. Ainda estou na introdução, meu Deus. Que é a sincronia e diacronia. Sincronia e diacronia tem a ver especificamente com estudos da língua. Tá? Então, são estudos que o linguista vai fazer sobre a língua. Basicamente é o seguinte: estudar a língua a partir da sincronia é você fazer um recorte de um determinado período de tempo, sem comparar esse estado da língua naquele período de tempo com outros estados da língua. Né? E aí a gente confunde muito em linguística isso. A gente pensa que sincronia é o estudo do estado atual da língua. Né? E não é. A sincronia vai estudar a língua em um determinado recorte, sem comparar esse recorte com outro. Então, nós temos, por exemplo, eu, como linguista, pretendo estudar a língua falada no Brasil no ano de 2001. O ano de 2001 não é a realidade atual da língua. Ou seja, a língua utilizada em 2001, de certa forma, já se modificou bastante. Não é? Mas, se eu for estudar a língua em 2001 e não fizer nenhuma comparação de 2001 com outro período de tempo, eu ainda estou fazendo um estudo a partir da sincronia. Sincronia é aqui e agora, por isso aula síncrona, não é? Agora, se eu quero fazer uma comparação da linguagem utilizada em 2001 com 2022, aí eu já não estou fazendo mais um estudo baseado na sincronia, ou um estudo sincrônico. Né? Eu já estaria fazendo um estudo baseado na diacronia. Diacronia é você estudar a evolução da língua no decorrer do tempo. Né? E de que forma a gente vai verificar a evolução da língua no decorrer do tempo? Comparando diversos estágios da língua. Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, eu estudei 4 períodos de tempo. Linguagem escrita, Jornal do Comércio aqui de Manaus, 4 períodos de tempo. O primeiro período foi de 1904 a 1910. Segundo período foi de 1911 a 1918. Terceiro período, de 1980 a 1989, aí eu fiz um recorte, né? E o quarto período, de 2007 a 2013. Comparando, olha, em 1904 se falava assim,
em 2007, esse fenômeno linguístico mudou e agora está sendo falado assim. Então, assim, desta forma que a gente faz um estudo diacrônico. Agora, se eu quisesse estudar somente 1904, aí sim seria um estudo sincrônico. Peguei, recortei aquele período de tempo e analisei a língua como ela era utilizada naquele período, né? Sem comparar com o outro. Tá? Essa dicotomia de sincronia e diacronia, ela só foi possível de ser pensada graças aos estudos anteriores a Saussure, né, que são os estudos da linguística no século XIX. Tá? Até Saussure, não se pensava em estudos sincrônicos. Tá bom? Principalmente porque a língua que a gente fala atualmente, eles pensavam, né, é a língua normativa, é a gramática normativa. Né? A gente sempre tem essa crença. Que a gente diz, né? Eu dei aula de introdução aos estudos linguísticos na quinta-feira. Eu perguntei, né? Eu sempre pergunto se meus alunos são poliglotas, né? Eles falam mais de uma língua. Que eu quero saber, né? Pô, eu tenho dificuldade de aprender língua, né? Então, eu quero saber se tem alguém ali que fala outra língua, para ir depois, quando a gente vai ver nome de teórico, para a gente não passar vergonha na pronúncia, né? E aí a pessoa fala assim, o aluno falou assim: não sei nem falar minha língua direito, né? Por que ele falou isso, né? Qual é a crença por trás disso? É que a língua, a única forma, a única variedade da língua que é possível de ser falada é a da gramática normativa. Né? Então, até esse momento aqui, estudar a língua do ponto de vista sincrônico seria estudar a gramática normativa. Né? Por isso, os estudos linguísticos que queriam se diferenciar dos estudos gramaticais, né, teriam de se ocupar sobre uma outra área. E qual seria essa área? Né, seria uma área mais histórica. E daí vem a sacada do Saussure de pensar em uma linguística diacrônica. Não é? Até a década de 50 não se fazia outro tipo de linguística que não a linguística histórica no mundo, principalmente no Brasil. Não é? A tradição dos estudos linguísticos, na verdade, é bem tardia aqui no Brasil. Né? Então, existiam mais estudos de linguística histórica quando existiam. Né? A gente é muito normativo ainda, principalmente lá no início do século. Né? E essa linguística histórica começa a surgir, então, aqui no início do século XIX. Né? Isso aqui depois a gente volta para essa discussão. Tá? No início do século XIX. Né? Por quê? Um juiz britânico, ele estava na Índia, né? E aí ele percebeu o seguinte: em contato com a língua clássica dos hindus, que era o sânscrito, ele percebeu que o sânscrito possuía certas semelhanças com o latim e com o grego, né? Sobretudo do ponto de vista fonético, ou seja, sonoro, e do ponto de vista morfológico, ponto de vista ali de organização das palavras. Lembrando sempre que o grego e o latim são línguas de caso, né? Então a gente vai ter partículas para determinar a posição na sintaxe que a palavra vai ocupar. Né? Só que aí ele pensa o seguinte: né? O sânscrito ele está na Índia. Né? O latim e o grego estão na Europa. Certo, né? E aí, naquela época, a gente não tinha as facilidades de comunicação que nós temos hoje. Então, hoje, a partir da televisão, né, nós temos contato com diversos sotaques, diversas modalidades da língua. Assistimos filmes legendados. Né? Às vezes, quem fala outras línguas não precisa nem da legenda, né? Assiste o filme e pronto, entendeu tudo. Naquela época, não. Ou seja, latim, grego, sânscrito,
alemão não possuíam, de certa forma, nenhuma relação, estavam longe, principalmente o sânscrito com as demais línguas. Ora, a Índia, né, era um território de colonização inglesa, mas lembrem-se que o sânscrito era uma língua clássica, né, ou seja, não estava mais em voga aquela língua da Índia. Então, como que essas línguas, né, ali a língua latina, a língua grega presente nos textos clássicos e o sânscrito também presente em textos mais religiosos, né? Como que eles poderiam ter certas semelhanças? A bem da verdade, muitas semelhanças. E aí o cara pensou o seguinte, é William Jones o nome do cara. Se o sânscrito, o grego e o latim têm essas semelhanças, é porque elas têm, de certa forma, certas relações de parentesco, ou seja, elas se parecem porque elas são irmãs, não é? O pesadelo do irmão é ser chamado de parecido com outro irmão. Pelo menos dos irmãos mais antigos como eu, né? E aí ele pensou o seguinte, pô, se essas línguas são irmãs, elas devem ter uma mãe, né? E a partir dessa concepção do William Jones, começa a surgir na Europa, no século XIX, a tradição que a gente vai chamar de tradição comparativa, ou período da linguística comparativa. E aqui eu tenho uma figura para exemplificar. O que ele pensou? Nós temos aqui em cima, não é? O espanhol, tem o português, tem o italiano, o francês, o inglês, o alemão, eu tenho o russo, tenho o hindu, e diversas outras línguas, né? Comparando cada uma dessas línguas, ou ainda comparando as línguas clássicas que originaram essas línguas com o sânscrito, eles puderam afirmar, né, a partir de fortes evidências, que existiu, em algum período do tempo, uma língua mãe que originou todas essas outras línguas a partir de ramificações. Então a gente tem essa representação de árvore para mostrar que língua mãe é essa, né? E aí nós temos aqui na base o indo-europeu, ou seja, é aquela língua que originou todas as línguas faladas ali na região da Índia, na região da Ásia, né, e na Europa. Lembrando que para essa época, estudos linguísticos voltados para línguas americanas, né, não tinham sido empreendidos ainda. Tá? Então, a questão das línguas nativas americanas não faziam parte. Então, tudo que eles poderiam fazer era ali um levantamento sobre uma língua mãe daquelas línguas que se falavam no antigo velho mundo. Não é? E aí nós temos o seguinte. O indo-europeu deu origem ao europeu e ao indo-iraniano. Tá? Então, nós temos aqui duas ramificações da língua indo-europeia. O indo-europeu, posteriormente, vai ser conhecido como proto-indo-europeu. Por quê? Porque ele é uma língua hipotética, tá? Ou seja, não existe nenhum documento escrito nessa língua. Não existe nenhum registro de povos que falaram essa língua, seja registro nas pedras, nas cavernas, em outras formas de, enfim, de descobrir essas coisas, não é? É uma língua que foi criada, né? Uma língua que foi imaginada, pensada. Provavelmente existiu uma língua mãe, né? Mas não se sabe quais são os sons dessa língua, se essa língua teve escrita. Né? Por isso que a gente chama de proto-indo-europeu, né? Um protótipo. Tá? E aí nós temos essas duas ramificações. A ramificação asiática, que deu origem a todas essas outras línguas que estão aqui nas folhas, e a ramificação europeia, que deu origem a essas aqui. Dentro das ramificações, nós temos sub-ramificações. Né? Então, ó, o hindu foi formado dessa ramificação aqui. Esse bengali foi formado de outra ramificação. Aqui para a Europa, que a gente conhece melhor, nós temos os idiomas eslavos, russo, polonês, ucraniano. Né? Nós temos os idiomas germânicos, né, que a gente também pode conhecer como anglo-saxão. Né? Nós temos o inglês, o alemão,
né? E temos ainda as línguas românicas, ou que a gente vai conhecer como romance, né? Que são aquelas línguas que são provenientes de Roma ou do latim, né? Nós temos como alguns exemplos o espanhol, o português, o italiano, o francês, né? Nós temos o catalão, nós temos o romeno, enfim, várias outras línguas, né? E aí nós temos o estabelecimento de um método comparativo. O que esse método comparativo objetivava? Né? Comparar diferentes formas linguísticas de cada uma língua, e aí eles procuravam experimentar de línguas totalmente diferentes, né? Ou seja, que tivessem uma origem diferente, para tentar verificar até onde ia a influência dessa língua mãe. Então nós temos aí a clássica frase em inglês, né? The books on the table. Sua correspondente em francês, sua correspondente em italiano, acho que é italiano, não é italiano não, é espanhol. Essa língua, essa quarta que eu não sei, essa aqui provavelmente é o grego, a outra é italiano, a penúltima é latim e a última é o nosso português. E aí o que eles faziam nessa época? Eles pegavam esses recortes da língua e iam vendo o que a gente pode verificar que é igual para essas línguas. Vamos pegar esses dois primeiros aqui, as duas primeiras sentenças. Né? A palavra table é igual para essas duas. E aí a gente vai procurar em todas as outras, vamos nos ater a essa palavra mesa aqui, né? Quais são as semelhanças que existem em outras línguas? Nós temos, por exemplo, o inglês e o francês com a semelhança, né, de escrita. Nós temos a letra T também no alemão, né? Também no grego, também no italiano, távola. No latim, nós temos mensam, diferente, é com M. Só que o latim é igual ao português, é com M também. Então, eles faziam essa comparação. E aí eles verificavam as regularidades. Né? Essas regularidades, aquilo que era igual para todas as línguas, provavelmente foi herdado. Né? E tentavam reconstruir. Número 1. Sistema sonoro da língua indo-europeia, a partir de dados escritos. Não sei como eles faziam isso. Imaginavam, né? Número 2. Dados morfológicos, ou seja, dados de forma das palavras. É isso que nós fizemos aqui. Isso é mais fácil de fazer. Número 3. Resquícios sintáticos, o que é mais difícil de fazer. Tá? Por que a sintaxe é mais difícil de se lidar quando a gente está tratando sobre esse método comparativo? Porque existem tipos de línguas. Né? Nem todas as línguas têm o mesmo tipo sintático. Vou pegar como exemplo, novamente, essas duas últimas aqui. A penúltima diz o seguinte: Liber super mensum est. E a última diz, no português, né, o livro está sobre a mesa. A penúltima é latim. Tá? Nós percebemos aqui a presença do verbo est, do verbo estar, na última posição. No latim, as palavras elas podem aparecer na frase em qualquer posição. Esse verbo poderia estar no início, poderia estar no meio, está no final. Né? O liber está na frente, como no português está o livro, mas ele poderia estar em qualquer outra posição. Isso a gente chama de uma língua de caso, porque a partir das terminações, ou seja, mensam, esse AM vai te dizer qual é a função sintática dessa palavra. Então, o falante, a partir dessa desinência morfológica, ele vai saber o que a frase está dizendo. No português, não. No português, o livro, se ele se mover para o final, a frase ia ficar, está sobre a mesa o livro. De certa forma, ia ficar compreensível, mas iria quebrar aquilo que a gente chama de ordem sintática. E também poderíamos inverter artigos e substantivos. Daí, teríamos frase agramatical. Então, por essa diferença de sintaxe, é que era mais difícil, né, para o método comparativo
fazer um estudo aprofundado da sintaxe do indo-europeu. Né? Nessa época, no século XIX, começa a ser construído o princípio da imanência. Essa comparação de diferentes línguas vai levar à ideia de que, primeiro, as línguas mudam. Né? Então, a gente já tem um indício aí. Poxa, se a gente saiu daqui do indo-europeu para o inglês, para o alemão, para o francês, para o português, significa que todas as línguas mudam com o tempo. O processo a gente não sabe, mas que mudam, mudam. Segunda coisa que se percebe aqui. Né? Começamos a ter uma pequena ideia do que seria uma família de língua. O que são línguas da mesma família? São línguas que apresentam semelhanças fonéticas e semelhanças morfológicas. Por exemplo, as línguas românicas são da mesma família porque elas têm bastante semelhanças que foram herdadas do latim. Então, o francês e o português, por exemplo, vão ser diferentes? Sim, vão ter diferenças por conta, principalmente, do meio social, né, a que a língua foi exposta, geográfico, social, histórico, né? Mas dentro da estrutura do português e do francês existem diversas semelhanças, né? Então, por isso a gente pode falar que português e francês fazem parte da mesma família de língua. Seriam, no caso, filhos do mesmo pai, filhos do latim. Então, nós teremos aqui o latim. O latim é irmão do eslavo, irmão do germânico, ou do anglo-saxão, né? Que, por sua vez, são filhos, o latim, eslavo e anglo-saxão são filhos do europeu, que é filho do indo-europeu. Então, o português e o francês são filho, neto, são bisnetos do indo-europeu, tá? Grosso modo, tá bom? Essa percepção de que as línguas mudam com o tempo, né, contribuiu para esse princípio da imanência da seguinte forma. As línguas mudam com o tempo, a ideia que eles tinham, né? As línguas mudam com o tempo, mas essa mudança não se dá pelo indivíduo, por exemplo. Ou não pode ser explicada pela mudança de geografia de um povo, né, que fala aquela língua. As mudanças linguísticas para esses caras aqui da linguística do século XIX vão ser explicadas a partir da própria estrutura da língua. Então, por isso, o princípio da imanência. Né? Quando alguém falar para vocês, o que é o princípio da imanência? É a ideia de que a língua muda dentro e por conta da própria estrutura da língua. Não existe nenhum contexto exterior. Não é? Por exemplo, o que influenciaria a mudança de sonoridade de consoantes do indo-europeu para as línguas atuais, para as línguas germânicas, latinas, eslavas? Né? Nada mais do que o contexto estrutural, como está dado nesse enunciado aqui. Dados os elementos A, B e C numa língua X, no contexto estrutural E, resultaram na língua Y, ou na subfamília W, as línguas P, Q e R. As mudanças P, Q e R. Então, nós temos como exemplo aqui no quadro. Eu estou falando de som, tá? Então, eu tenho P, T e K. E aí nós temos um contexto estrutural que explicaria a mudança, a passagem dessas consoantes como outras para as línguas românicas. Então, se no indo-europeu eu tinha um P, um T e um K, precedidos de sílabas fracas, ou seja, aquelas sílabas que já estão no final, né, elas ganhariam mais força e ficariam como B, D e G, que são sons vozeados. Então, esse contexto aqui é importante. Tá bom? Fora de sílabas fracas, ou seja, precedidos de sílabas fortes, né? P, T e Q virariam F, K e R, e R.
não é? B, D, G, em todos os contextos, vai acarretar uma mudança para B, D e G. Né? Então, isso aqui serve para diferenciar. O B, o D e o G se transformaram neles. Para a gente saber que eles se transformaram a partir de P, T e Q, a gente tem de analisar a sílaba anterior a ele. Isso no indo-europeu. Tá? Já, peraí. O P, B, G e D é meio aspirado, eu tenho dificuldade de falar isso, né? Eles sempre vão mudar para B, D e G, independente do contexto que eles estiverem na palavra. Tá? Enquanto esse aqui existe uma regra de mudança, para esse de baixo, para o último aqui, não existe nenhuma regra. Né? E o do meio é intermediário, né? Ou seja, aquilo que exclui o primeiro contexto vai acontecer nesse segundo aqui. Tá bom? Então, eles trabalhavam basicamente assim, tentando explicar a mudança sonora, nesse caso, pelo contexto. Ou seja, melhor dizendo, né? Pela estrutura da língua, da própria língua. Eles não queriam saber, por exemplo, se falantes de uma determinada localização geográfica iriam ter a mesma mudança. Tá? Esses aqui iriam se tornar esses da direita. Eles não queriam saber se a geografia, se o contato social influenciava alguma coisa. Para eles era língua por língua e pronto. E aí eles tinham uma sacada bem interessante, isso a gente vai ver lá nas leis fonéticas dos neogramáticos, né? Eles diziam o seguinte: existem mudanças que a gente não consegue explicar? Existe. Tá? Mas por quê? Porque a gente ainda não descobriu o contexto da mudança. Ou seja, não descobriu o fator linguístico que está influenciando essa mudança. Então, era bem uma coisa que deixava meio aberta. Né? A gente pode não saber explicar alguma coisa? Pode, mas é porque a gente não estudou o suficiente ainda. Né? Já pensou se vocês dão uma desculpa dessa em algum seminário? Hein? Vamos lá. E aqui nós temos a sistematização, né? Toda explicação sobre fenômenos da linguagem, envolvendo mudança ou não, se encerra na língua e é dada pela estrutura linguística. Tá bom? E aí nós temos a seguir, né, alguns pensadores da linguística do século XIX. Aí eu já peço desculpa para vocês, era para ter falado antes, né, mas essa parte da linguística pré-siriana é uma parte um pouco mais densa, né, um pouco mais o que esse cara falou, qual a teoria dele, né? Então, essas primeiras palavras a gente vai meio devagar um pouco, tá? Tenham paciência, por favor. Franz Diez, né, que foi ou Diez, né? Foi um dos caras ali que deu início a essa tradição gramatical, a tradição comparativa, né? Ele é considerado o fundador daquilo que a gente vai chamar de linguística românica, ou seja, a linguística do estudo das línguas românicas, da história das línguas, pelo método comparativo. Ele pegava as línguas românicas e iria tentar reconstruir uma língua mãe para essas outras. Aí foi ele, inclusive, que descobriu, ou melhor, enfatizou, que as línguas românicas também possuem uma protolíngua, ou um protótipo de língua mãe, né? Assim como o proto-indo-europeu. E essa protolíngua das línguas românicas era o latim vulgar. E por que ele coloca uma protolíngua se a gente sabe que o latim vulgar, o sermo vulgaris ou sermo vulgaris existiu? Porque justamente com a difusão dos povos em território europeu, as pessoas ocupavam, por exemplo, a Península Ibérica, ocupavam ali o território da França, ocupavam ali o território que pertence à Romênia, né? E cada modalidade do latim vulgar foi formando uma dessas línguas. Então, nós não podemos dizer que foi uma única língua, o latim vulgar. O latim vulgar era uma língua só. Existiam, assim como existe no português, por exemplo, diversas modalidades de língua. Lembrando, entende-se vulgar não como uma coisa que não preste, tá? A palavra vulgar aqui, ela está
ligada ao seu significado primordial. Vulgar vem de vulgo, né? Ulgo, vulgo, que vem de povo, ou seja, era o latim falado pelo povo, tá? E como acontece no português, esses falantes do latim falavam das suas maneiras. A gente fala aqui no português com diferenças regionais, por exemplo. Eles eram a mesma coisa. Então, por isso, não é possível afirmar que o português e as outras línguas, que a gente vai chamar de novilatinas ou neolatinas, né, são originadas de uma só vertente do latim vulgar. Por isso que a gente tem um protótipo de língua, alguma coisa que se aproxima a uma língua latina vulgar geral, digamos assim, né? O Dias também vai criar métodos para a reconstrução do latim vulgar. Tá? E aí ele vai ser o primeiro cara que vai pegar assim, vamos analisar a língua a partir de dados, não de fala, mas de escrita. Né? Porque o latim e as línguas arcaicas, por exemplo, o precedente do português, que é o português arcaico, vai possuir, ou vão possuir, né, uma vasta documentação escrita. Né? Então ele tinha de onde tirar, ele tinha fontes para realizar esses estudos. Né? E aí, ele dizia que, através da reconstrução linguística, né, do método comparativo do indo-europeu, se deveria não tentar buscar uma língua-mãe que já não existe mais, ou que não existe registro, né, mas estudar uma língua, as línguas vivas, a modalidade das línguas vivas, porque elas sim trariam mais dados e talvez elucidariam mais ainda sobre o proto-indo-europeu, porque elas ainda estão em fala, né? Ainda estão em processo de fala. Basicamente ele dizia, deixa o grego e o latim de lado, né? Porque o grego e o latim já não são passíveis de observação temporal ao vivo, né? Mas vamos empreender um estudo a partir de línguas vivas e tentar verificar essa unidade geradora, né, das línguas a partir das línguas vivas. Schlegel, não sei, vou deixar bem claro, não sei se a pronúncia é essa. Tá? Isso é uma dedução minha. Se alguém aqui falar alemão, identifique-se agora, porque o que a gente vai ter de autor alemão agora é brincadeira. Parece que no século XIX só a Alemanha fazia linguística, não é? Schlegel, acho que é Franz Schlegel, esqueci de colocar ali o nome dele, mas eu acho que é esse. Né? Ele publicou um livro chamado, eu coloquei a tradução aqui para não dar, as pessoas às vezes gostam de colocar nela, vou colocar o título do livro em alemão, para o slide ficar bonito. Né? Só que se eu colocasse em alemão, eu teria de lembrar depois o título em português. Né? Eu poderia colocar em alemão e em português, mas aí ia tomar muito espaço. Friedrich, exatamente, é isso mesmo. Franz é o Bop, tá? Friedrich Schlegel, acho que é assim, não é? Publica um livro sobre a língua e a sabedoria dos hindus. Percebam que o início dos estudos linguísticos foi com a língua hindu, com o sânscrito. E aqui é uma volta para o início. Né? O que ele faz é basicamente reforçar a língua a tese do Jones, né, que existe parentesco entre o sânscrito, o latim e o grego. E diz que essas semelhanças se dão basicamente no nível fonológico e morfológico. Ele não foi um cara que inovou tanto, né? Isso daí a gente já, de certa forma, já sabia, porque o Jones já tinha dito, né? Alguns sons, lembrando que a correspondência letra-som para eles ainda não era clara, né? Então algumas letras, alguns sons do sânscrito são parecidos com o do latim e do grego. Algumas desinências do sânscrito são parecidas com a do latim e do grego. Né? Então, por isso que essas semelhanças são de base morfológicas ou fonológicas. Não é? Temos também o Bop, agora sim é Franz Bop, né? Publicou sobre o sistema de conjugação da língua sânscrita, em comparação com o da língua grega, latina, persa e germânica. E o título dele parece um título de poema do Gregório de Matos, né? Parece que não tem fim mais. Basicamente o que ele faz é o seguinte,
pega a unidade verbal de cada língua e vai comparar, né? E a partir da morfologia verbal, ele vai tentar delimitar qual é o grau de parentesco entre essas línguas. Com um detalhe para o seguinte: nós temos grego e latim, que são as línguas clássicas, que foram comparadas lá pelo Jones, e aí ele abre um pouco mais esse leque. As línguas persas, as línguas germânicas, né? Então são mais duas línguas, ou dois ramos linguísticos, né? Que ele está investigando em comparação com o sânscrito. E aí ele vai fazer o seguinte: ele é bem importante, principalmente para o Suci, porque ele vai dizer o seguinte: a partir da análise da morfologia verbal, ele vai constatar que sim, as línguas mudam, né? Gênio. Só que ele vai pensar o seguinte: qual é a sacada do Bop e por que ele é tão famoso? As línguas mudam, isso a gente sabe. Agora, de que forma essas mudanças se dão? E aí a gente pode pensar como se dá uma mudança linguística nos dias atuais, não é? O Bop, a primeira pessoa, o primeiro teórico a que se tem notícia, pelo menos, né, a falar sobre uma correspondência sistemática, a falar sobre sistema. Então, a língua, conceber a língua como um sistema, né? Entendendo o sistema, como fazendo uma analogia aqui, com um grupo de engrenagens, né? E aí podemos pensar, de que forma as línguas mudam? E aí, no decorrer do tempo, nós podemos ter a seguinte resposta: as línguas mudam de forma lenta e gradual. Cada mudança que a gente tem vai dando um jeito de se encaixar na estrutura linguística, ou cada nova engrenagem vai sendo encaixada aos poucos no conjunto maior de engrenagens. Então, nós temos o seguinte: temos essa forma aí, tá? E aí nós não temos só forma, mas temos também significados ou itens gramaticais, conceitos gramaticais se modificando, né? Nós temos o vossa mercê. Vossa mercê virou vós mercê. Vós mercê virou você. Você virou C. C está virando na escrita simplesmente esse C aí, né? Só a letra C. Não é? Só que do vós mercê para o você, a gente tem um estirão de tempo. Do você para o C, mais ainda. O pronome você entra no quadro pronominal do português a partir da década de 50 apenas. A forma pronominal reduzida se vai entrar no vocabulário do português do Brasil a partir da década de 90 e mais fortemente ali no início dos anos 2000. E a forma C, a forma de escrever C, surge com o advento de tecnologias, principalmente de troca de mensagens instantâneas. Tá? Seja mensagem de texto, como era os mais antigos lembram, né, que a gente se comunicava antigamente por mensagem de texto, ou mensagens instantâneas da internet, no WhatsApp, Telegram. Né? Então nós temos aí um C que é próprio da escrita. Né? A propósito, não gosto de Telegram, acho a cara do Sérgio Moro, não sei porquê. Agora é o Jacob Green. Esse Green é um cara que escreveu diversos contos que são bem famosos. Tá? A despeito disso, não estou lembrando de nenhum desses agora, mas é um dos irmãos Green, não sei se vocês já ouviram falar. Ele também empreendeu alguns estudos na área da linguística. Ele fez ali uma espécie de gramática germânica, não é? Publicou. E dentre os postulados dele, ele diz o seguinte:
que existem correspondências fonéticas entre diversas línguas antigas, né? E essas correspondências fonéticas, tanto das línguas antigas quanto das línguas atuais, e aí ele vai corroborar o que fora dito pelo anterior, né? Vão demonstrar mutação regular no tempo, ou seja, uma mutação organizada, né? A partir dele vão surgir as leis fonéticas dos neogramáticos, né, que vai ser uma coisa bem viagem, né? O Green ele fez um trabalho extenso a partir do recorte temporal de 14 séculos em diversas línguas. Então ele teve material para trabalhar e teve recorte. Ele foi o primeiro, inclusive, a ter esses recortes, né? Para tentar verificar essa mutação regular. A partir dessa observação é que ele diz que há uma mutação regular, né? Ou seja, em certa medida, as mudanças linguísticas que foram ocorrendo no decorrer da história não foram nem apressadas, né, nem atrasadas. E isso vai acontecer com regularidade, né, em todas as línguas comparadas, né, que ele vai falar. August Schleicher, e aí é bem interessante esse cara, porque, de certa forma, depois que a gente vê as ideias dele, a gente vai pensar que ele, sei lá, que ele não pensou corretamente, né? A gente sempre tem essa ideia, né? Quando a gente está de longe, é mais fácil a gente opinar, né? Então, quando o assunto está longe da gente, é fácil a gente opinar. Ou seja, já aconteceu, eu já sei que as ideias dele não são muito válidas para a questão da língua, né? Geralmente é assim. Você consegue dar conselho para todo mundo, mas quando chega a sua vez, você não consegue resolver o seu problema, né? É porque você está longe daquilo que está acontecendo. Primeira coisa a se considerar, né? E aí não só para os Schleicher, mas para todo o século XIX, é que nessa época estava em plena ascensão o darwinismo. Então, ou seja, as ideias da teoria da evolução estavam crescentes. Aí todo mundo queria ser evolucionista. A partir do momento que o Darwin começa a ter uma fama maior e as pessoas começam a verificar que tem algum sentido na teoria dele, todo mundo queria ser evolucionista. E as pessoas viam evolucionismo em tudo, né? Evolucionismo não só na biologia, na botânica, enfim, na economia, na física, tudo queria meter evolucionismo. E na linguística não foi diferente. E isso ficou a cargo do Schleicher. O que ele vai dizer basicamente é o seguinte: a língua é um organismo vivo. Até aí a gente pode pensar, pô, esse cara é genial. Por quê? Porque se as línguas mudam, se elas estão em constante mutação, elas estão em constante evolução, assim como a própria história humana. Não é? Só que existe um aspecto da gente considerar essa evolução humana ligada à evolução linguística, que é o seguinte: as línguas, para evoluírem, dependeriam também da própria evolução humana, ou seja, elas estariam ligadas, de certa forma, ao ser humano, né? E aí o que ele diz? A língua é um organismo vivo e a língua é independente dos seus falantes, ou seja, a língua seria uma planta. Tá? Então ele trata a língua como uma planta. De certa forma, as plantas também precisam de elementos externos, né? Planta respira, não é? Precisa do ar para fazer o processo de fotossíntese, né? E aí o cara descola a língua como organismo vivo, né? Do ser humano, né? Do falante. A língua independe do falante, né? E a gente sabe que a língua depende muito do falante, né? Porque sem falante não há língua. Vide a história das línguas indígenas brasileiras, né? Existe língua aí com 3 falantes. Está à beira da extinção. Creio que a noção de organismo vivo aí tenha sido um pouco demais para ele, né? Organismo vivo, de certa forma, um organismo vivo que tem autossuficiência para se manter sozinho, né? E aí, o pensamento dos Schleicher talvez tenha sido das línguas se manterem vivas
através de transformações. E aí a gente tem a questão da evolução, do evolucionismo, né? Ou seja, para ele não se deixou de falar latim, né? A gente está falando ainda mais dialetos do latim, uma evolução do latim. O que, de certa forma, faria sentido se todas as línguas latinas ou neolatinas, né, tivessem a mesma estrutura do latim, né? Mas o latim guarda diferenças significativas, sobretudo com línguas de base analítica, né, como o português. A contribuição latina para o português foi a montagem do seu espectro lexical. Né? Então, nós temos diversas palavras do português que são originadas do latim, mas a partir da convivência do ser humano, né, em um determinado espaço geográfico, com determinado tipo de pessoas que ele convivia, né, a gente teve a criação de línguas que são semelhantes, sim, mas são extremamente também diferentes. Né? Exemplo, nós podemos dar português do Brasil e português de Portugal. Né? É até um pouco engraçado a gente falar isso. A gente pensa que o português de Portugal é falado de forma mais correta. Mas todos nós, quando vamos observar o português de Portugal, a gente, de certa forma, bom, pelo menos algumas pessoas vão achar, de certa forma, um pouco engraçado, né, a forma como eles falam. Né? Eu estava vendo uns vídeos aqui em casa ultimamente, e aí apareceu. Eu gosto muito de assistir vídeo de reação, né? Fulano de tal reage a tal. E aí apareceu um vídeo, fulano, era algum youtuber, né, reage à dublagem portuguesa de Dragon Ball. É um anime da década de 90, de 80, na verdade, né? Para quem, porventura, ninguém saiba. E aí é muito bizarro, é muito engraçado. Não deveria ser engraçado, porque é a mesma língua, teoricamente. Né? Mas nós percebemos que existem diferenças significativas no português de Portugal e do português do Brasil. A gente vai ver a própria nomeação de personagens. Né? Observei também nas canções. Né? A gente viu. Eu vi um filme da Disney ultimamente, que é uma música que ficou comendo na minha cabeça. Não saía da minha cabeça. A gente sempre fala, né? Se uma música gruda na sua cabeça, veja o final da música, mas essa não adiantou. Que é uma música lá que fala de um tal de um Bruno, da Disney, que lançou atualmente. E aí passou em diversas línguas. E aí quando passa no português de Portugal, a gente sempre dá uma risadinha, né? Que a gente conhece. Tem semelhança, mas é muito diferente também. Né? Por isso, talvez, não faça sentido, né? Hoje em dia, se a gente for analisar essa teoria dos Schleicher. Né? As línguas dependem sim dos seus falantes. São os falantes que vão imprimir um ritmo para a língua, por exemplo. Os falantes do português falam um pouco menos, falam mais lentamente, né, que os falantes do português de Portugal. Português do Brasil, português de Portugal. Né? Então, por isso que eu considero essa teoria um pouco mais distante daquilo que viria a ser a linguística moderna. Não é? De certa forma, o darwinismo não colou para a linguística. E aí nós chegamos nos neogramáticos. Né? Os neogramáticos são aqueles que vão mais contribuir, e aí depois o Whitney também, né? Mas os que vão contribuir de forma significativa para a formação da linguística moderna. Nós temos o Brugmann, o Osthoff, o Delbruck, o Wackernagel, Hermann Pohl e o August Leskien. Né? Quase todos alemães. Tá? Por isso que eu disse que parece que só se fazia linguística na Alemanha. Né? Eles lançam o movimento dos jovens gramáticos, e é isso que significa a palavra, neogramáticos, tá? Jovens gramáticos. Bom, esse movimento dos neogramáticos ele surge a partir de uma briga, né, entre o George Curtius e o Karl Brugmann, que foi o fundador do grupo neogramático. Então eles tinham
vamos supor, um grupo de estudo, né? Brigaram, e aí o Brugmann formou o grupo dos novos gramáticos, né? Outro grupo de estudo. E aí eles desenvolveram uma corrente teórica, uma corrente de pensamento próprio, né? Fundamentada principalmente no Hegel. Fundamentado do ponto de vista da linguística histórica também, da linguística comparativa, melhor dizendo. Então, a obra de Hegel vai trazer, de certa forma, as bases de um fundamento filosófico a qual os neogramáticos se opunham, de certa forma, mas que também apontou certos caminhos para eles desenvolverem aquela que seria a sua maior contribuição, né, que seriam as leis fonéticas. E, basicamente, essa oposição dos neogramáticos se daria porque, para eles, né, as leis que eles estabeleceram eram absolutas. Né? Então, nós temos aí um grupo que considerava certos postulados para a mudança linguística, por isso que é apoiada no método comparativo, né? E essas leis seriam leis universais, né? Ou seja, seriam leis que estariam em voga para todas as línguas do mundo, que jamais seriam quebradas. Né? As leis fonéticas trabalham com uma necessidade cega, ou seja, não existe a possibilidade de a gente sair fora das leis fonéticas. Mudanças fonéticas que contradizem as leis fonéticas são explicadas pela analogia. O que significa analogia para esses neogramáticos? Né? A gente tem na língua certas regularidades, e aí nós temos as irregularidades que podem vir de diversos campos. Né? Os neogramáticos acreditavam que a quebra das leis fonéticas eram provenientes principalmente de empréstimos linguísticos. Por exemplo, este objeto é nomeado como mouse, não é? No português, vamos dizer assim. E aí, a escrita deste objeto é a seguinte, um O. Só que esse O tem som de A. No português não existe isso. A letra O, ou ela vai ter o som de O mais aberto, ou vai ter o som de O mais fechado. Então seria, de certa forma, uma anomalia fonética, não é? E aí as leis fonéticas vão explicar que essas anomalias são causadas por empréstimos de línguas estrangeiras. Existem coisas que eles não vão conseguir explicar com isso. Tá? Quando a mudança é muito brutal, digamos assim, né, eles não vão conseguir lidar com essa questão. Né? Mas basicamente o que eles falavam era o seguinte: a gente tem um conjunto de leis. Aquilo que não se enquadrar na lei ou vem de fora, ou é do estrangeiro, ou é porque a gente ainda não tem lei suficiente. Ou a gente não descobriu ainda qual aspecto se enquadra dentro dessa lei. Também postulavam que as mudanças linguísticas elas tinham apoio ali no psicológico do homem. Ou seja, elas seriam moldadas não por mudanças sociais, não por mudanças geográficas, não por mudanças no plano externo, mas por uma mudança na psicologia, né, dentro da mente do homem. De certa forma, os neogramáticos vão influenciar a criação de uma outra corrente teórica na década de 50, que vai ser conhecida como o gerativismo, que tem um quê de psicologismo também. Certo? E aí nós temos os neogramáticos, né? O Brugmann. Ele foi o cara que criou os neogramáticos, né? E ele fala o seguinte: a mudança fonética é explicada por analogia. Como eu expliquei para vocês, a analogia para eles era empréstimo. Ou seja, uma língua só iria mudar, olha a viagem, uma língua só iria mudar se houvesse analogia. Ou seja, se houvesse, de certa forma, contato daquela língua com palavras ou frases ou sons provenientes de outras línguas. Né? E isso até faz sentido porque quando a gente vê os povos provenientes lá do Império Romano se espalhando pela Europa,
a gente tem uma possibilidade muito grande de contato linguístico, não é? Só que isso contradiz aquele princípio que a gente viu lá no início, que as mudanças da língua se explicam pela estrutura da língua e na estrutura da língua, não é isso? Porque o que esses caras tinham aqui era medo de dizer o seguinte: as mudanças linguísticas se explicam por conta da estrutura da língua e de relações sociais que permeiam ali a convivência do indivíduo. É isso que eles tinham medo de dizer. E aí, qual é a saída que ele dá para isso? Além da estrutura linguística e da analogia, né? Ou seja, do contato linguístico, digamos assim, o caráter psicológico da linguagem vai influenciar na mudança. Ou seja, um falante de uma língua X teve contato com outro falante de uma língua diferente, vai afetar a psicologia dele, né, questões psicológicas dele, que vai fazer ele processar uma mudança linguística. Né? Basicamente isso que ele acreditava. Temos ainda o Hermann Poe. Esse cara aqui ele vai ser bastante criticado, principalmente na segunda metade do século XX. Tá? Primeiro, porque ele diz o seguinte, ele também meio que se contradiz, assim como o Brugmann, né? Ele diz que o único estudo científico da língua é o estudo histórico, ou seja, não existe estudo da língua no estado atual da língua, né? Em que ela se encontra. Todo estudo que a gente vai fazer é um estudo de comparação, um estudo de verificação de evolução linguística. Né? Aí ele dá algumas causas para a mudança linguística. Primeiro, a mudança sistemática, ele volta naquela noção de sistema. Né? Segundo, toda causa da mudança é linguística, estrutura, e história, passagem do tempo. Né? E essas mudanças só seriam possíveis por conta de alterações, novamente, mesma coisa, alterações psicológicas do indivíduo. Ou seja, com o tempo, o que altera não é o modo de convivência social dos indivíduos ou de relações, a dinâmica das relações sociais dos indivíduos. Né? O que altera seriam ali as questões psicológicas do indivíduo que fazem com que essa mudança seja processada de forma sistemática. Tá? Isso é um problema porque essa forma sistemática ela pressupõe uma organização. E as mudanças psicológicas, de certa forma, não pressupõem organização. Ou será que todos os indivíduos teriam a mesma mudança psicológica da mesma forma? Né? Então nós temos aí, de certa forma, uma contradição. Por isso mesmo ele é bem criticado lá no início da ciência que a gente vai conhecer como sociolinguística. Né? Por conta dessas definições dele, desse vai e não vai que ele tinha. Não é? Schuchard. Esse também foi interessante. Apesar de que esse cara ele se interessava por estudar quantidade. Não é? Então ele vai dizer o seguinte, sobre as leis fonéticas, ele vai falar contra os neogramáticos. Então ele diz o seguinte, existe uma certa mistura nas linguagens, né, falando de contato linguístico. Tá? Existe uma mistura entre a estrutura interna das línguas e a própria estrutura das línguas diferentes, de línguas diferentes. Né? Então ele vai ter como objeto de estudo as línguas românicas, né? E ele parte ali da origem, que é o latim. De que forma as línguas românicas surgiram? Daí quais foram os contatos que esses povos tiveram para originar essas línguas? O português, o francês, o espanhol, o inglês. Né? Por isso mesmo ele aumenta o escopo das línguas de estudo. Tá? Ele fala do francês, do inglês, do português. Né? Dessas modalidades da língua falada na Ásia, na África e na América. Então, pela primeira vez ali, a América se abre para os estudos linguísticos europeus. Tá?
Meyerlubich, né, ele faz a gramática das línguas românicas, a partir do método comparativo de reconstrução do indo-europeu, dá início à tradição de estudo da linguística românica em 1900, né? E esse é o primeiro cara assim que parte de dados da língua falada, tá? Então ele já não quer mais analisar dados da língua escrita. Ele vai analisar dialetos populares. E aí aí reside, né, um aspecto importante da linguística e do trabalho do linguista, né? O melhor meio de se analisar o estado de uma língua é a partir de seus falantes, porque temos aí a língua em uso, tá? Então a melhor forma de você, de certa forma, pescar ali o estado atual da língua, se você quiser comparar essa língua com outras, é através da fala, é através do uso. Tá bom? Então é isso que esse cara faz. Ele é bem inovador por conta da metodologia dele. E aí a gente chega no Whitney. O Whitney é de longe o cara que mais influenciou o Saussure, tanto que ele vai ser citado nominalmente no curso. Tá? As ideias dele, para o bem ou para o mal, vão influenciar Saussure. Existe uma parte do curso de Linguística Geral, que é o livro do Saussure, né? Que o Saussure vai dizer assim, o Whitney falou umas besteiras aí que eu não acredito. E existe uma outra parte do curso em que ele vai dizer que o Whitney contribuiu bastante para aquela ideia dele. Ou seja, ele aprendeu muito com o Whitney. Contribuições do Whitney para o Saussure. E aí a gente volta a questões que ainda não estavam respondidas nessa época, desde a época da Grécia Antiga. O Whitney desacreditava a possibilidade de haver uma relação entre a linguagem e o aparelho vocal. O que significa isso? Ele diz que a linguagem independe do aparelho vocal. Nós seres humanos, poderíamos ter adotado qualquer outra forma de se comunicar. Gestual, e existem hoje em dia linguagens gestuais, não é? Sei lá, forma de movimento, enfim. Não sei quais eram as possibilidades que ele pensava, né? Mas ele pensava isso. Não há qualquer relação da linguagem. A linguagem não é dada pelo aparelho vocal. E aí ele pensa na linguagem, ele não está pensando em língua. Linguagem é uma forma de comunicação. Existem pessoas que não é que não possuam, né? Mas que não fazem uso do aparelho vocal por N motivos, mas podem se comunicar. Fazem uso de um determinado tipo de linguagem e até de língua. Né? Então, ponto para o Whitney aí. Segundo ponto, a língua é uma convenção e a natureza do signo é indiferente. E aqui ele bota fim na discussão do Aristóteles. Percebam que a discussão aristotélica da natureza do signo durou até este ponto da nossa aula. Segunda aula, século XIX. Aristóteles. As palavras possuem alguma relação com o referente no mundo? Ou seja, se eu tenho um animal grande, eu vou ter o nome do animal também vai ser grande, né? E aqui o Whitney coloca um fim nessa discussão da corrente teórica dele, né? A língua é uma convenção. O que é uma convenção? 12 pessoas. Eu, André, Deise, Jéssica, Cristine, Liv, Lima, Luiz, Mariana, Matheus, Rômulo, Vitória. Todos nós que estamos aqui. Firmamos um contrato, temos uma convenção. As palavras são criadas porque a gente quer, não tem nenhuma relação com o mundo. E a natureza do signo é indiferente, ou seja, não possui palavra, não possui relação com nada exterior. A gente está falando de signo, depois a gente vai falar sobre ícone, é diferente. As palavras nascem na língua por conta de uma convenção. E essa convenção de que natureza é?
né? É uma convenção de natureza social, entendendo-se esse social como multi-individual, como um contrato estabelecido por 12 pessoas que estão formando agora uma nova nação, um novo país, uma nova língua. Tá? Se nós 12 estivermos de acordo em nomear um pássaro grande com um nome pequeno, vamos dizer assim que o pássaro grande vai se chamar Pá, somente, nós vamos fazer isso sem problema nenhum. Aí essa ideia o Susi vai levar para ele. Temos ainda o Humboldt, né? A língua como sistema, ele reforça essa ideia, né? Ele diz o seguinte: todo estudo do sistema deve ser feito dentro do próprio sistema, princípio de imanência, que a gente viu lá na frente. E isso também vai ser aproveitado por Susi. E aí ele vai falar o seguinte: não existe, sob hipótese alguma, relação entre a estrutura linguística e fatos exteriores a ela. Postulado também do estruturalismo sussiriano, que a gente vai falar. Não existe relação entre estrutura e língua, por isso que o nome da corrente teórica é estruturalismo. E ele diz que a língua é um trabalho mental voltando os olhares dos estudos linguísticos para o psicologismo, digamos assim. E aí nós temos o Meillet. O Meillet, ele é um cara que foi totalmente diferente dos outros. Pegando aqui o último ponto da nossa cartela, ele é um cara que foi meio que deixado de lado no século XX, ou seja, no nascimento da linguística. O Meillet, ele foi aluno de Sucy, né? Antes do Sucy publicar o curso de Linguística Geral. E, diante de todas essas discussões de linguística histórico-comparativa, ele diz o seguinte: a língua é um fato social. Entendendo fato social com base no conceito de Durkheim, né? A língua é um fato social. Significa que a língua só existe por conta de relações sociais que são formadas a partir dos falantes daquela língua. E ele diz: a linguística se encaixa em uma ciência social. E por que o Meillet foi esquecido nesse meio tempo do século XX? Do século XIX para o século XX? Porque a linguística pedia, e isso foi feito por Sucy, uma emancipação. A linguística não poderia mais ser colocada como uma ramificação de outras ciências. E o Meillet diz o seguinte: a linguística se encaixa em uma ciência social. Ele está encaixando a linguística, ciência, dentro de uma outra ciência. E ele fala o seguinte: mudança linguística não acontece sem que seja pautada na história do homem. Ou seja, todo o percurso histórico que o homem, falante de uma língua X, faz, vai, digamos assim, resultar em uma mudança linguística. A mudança linguística é um produto histórico. E sobre o indo-europeu, ele fala isso aí que eu coloquei especificamente em homenagem a vocês. Tá bom? Ele diz que a unidade, eu não sei se está no singular ou no plural, se alguém puder me ajudar, né? A unidade das línguas indo-europeias nada mais são do que a tradução, né, da unidade da aristocracia, ou seja, de uma parte da sociedade. Basicamente, ele diz o seguinte: toda língua, toda forma linguística é o produto de uma forma de organização social. A língua se organiza a partir da organização da sociedade. Não é? E aí, como eu falei para vocês, por conta disso, por conta de considerar a língua como um produto das relações sociais, línguas, né? Obrigado. Produto das relações sociais, né? Por conta disso, ele é deixado à margem. Por quê? Voltando para o slide inicial que a gente viu lá do Sucy, o Sucy vai dizer que essa língua, e aí ele vai privilegiar a língua, a fala, é independente do contexto social em que está inserido o falante. Não existe
nenhuma relação entre eles. Né? Então, essa é a crítica que o Meillet faz a Saussure. Após o Meillet, que ainda pode ser encaixado como linguista ali do período comparativo, porque ele faz essa comparação entre as línguas indo-europeias, nós temos o Saussure. Esse é o Saussure. Tá? Saussure parte dos estudos da linguística comparativa. O único livro que ele tem publicado, que ele publicou, é um livro de linguística comparativa. Né? Que é o livro que tem esse título aqui. Ele vai falar, grosso modo, se eu compreendi o título, né? Ele vai falar sobre o sistema vocálico das línguas indo-europeias. Tá? Ele vai fazer, de certa forma, uma reconstrução, ou seja, ele vai estar encaixado dentro do método histórico comparativo que nós vimos. Ele era suíço e em 1891 ele começou a lecionar em Genebra. Esse é o único livro do Saussure, tá? Esse aqui. Em 1891 ele começa a lecionar em Genebra a disciplina linguística indo-europeia e também a disciplina de sânscrito. E depois ele vai ministrar o curso de linguística geral, né, na Universidade de Genebra, que seria sua obra máxima. E aí eu coloquei sua por conta especificamente do dado que o livro Curso de Linguística Geral, que é a grande obra da linguística, creditado para Saussure, foi escrito por 3 estudantes de Saussure que faziam anotações de aula. O livro é todo anotação. Se você pegar o curso de Linguística Geral, que nós vamos ver na próxima aula, ele é uma bagunça. Tem coisa do final que está no início, tem coisa do início que está no final. Tudo isso para dizer o seguinte: se vocês estiverem fazendo alguma anotação, guardem. Pois talvez vocês venham publicar. Não estou dizendo que são anotações das minhas aulas, não. Caso vocês vierem a publicar alguma anotação das minhas aulas, peço que o façam enquanto eu estiver vivo, para que eu tenha também, de certa forma, o crédito sobre isso. O livro Curso de Linguística Geral foi publicado em 1916, alguns anos após a morte de Saussure. E muitos linguistas questionam ainda se todas as ideias que estão presentes no curso são de Saussure ou são dos seus 3 alunos. Né? Então, coloquei isso aqui, não sei se está certo, peguei na internet. Digo para vocês que a gente continua no próximo capítulo da nossa aventura aqui. A finalizar aqui. Atividade. Qual é a atividade que nós vamos fazer? Tá certo. Ó. Daqui para o final do curso vou ficar falando francês aqui, hein? A atividade que nós vamos fazer é a seguinte. Eu gostaria que vocês construíssem nesse restante de aula online, restante de aula assíncrona, perdão, uma espécie de linha do tempo dos estudos linguísticos. Tá? Então, eu vou disponibilizar já o material para vocês, que pode ajudar. Tá? Mas se vocês quiserem fazer pesquisas na internet, fica mais fácil. O que vocês vão ter de fazer? Organizar uma linha, ano tal ou século tal. O que aconteceu de importante? Você coloca lá embaixo. Nesse ano foram os gregos que começaram a pensar sobre isso. Não precisa detalhar muito, não. Não vai dar um trabalho grande, não. Roma Antiga, século tal, eles fizeram isso, isso e aquilo. Idade Média, século tal, fizeram isso, isso e aquilo. Tá? Então, essa vai ser a atividade para esse nosso segundo momento assíncrono. Tá? Vocês vão precisar entregar até o final da nossa aula, ou seja, até às 6 da tarde? Não.
O prazo de entrega dessa linha do tempo vai ser até a próxima aula. Tá? Então, vocês vão ter até a próxima segunda-feira para entregar esse trabalho. Tá bom? Trabalho não, esse exercício. Não, a linha do tempo dos estudos linguísticos até o século XIX, que foi o que a gente viu hoje. Tá? Deixa o Suci dormindo ainda. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Não? Só o Oi. envio da linha do tempo é para o seu e-mail? Não, eu vou abrir aqui no nosso Class uma atividade. Aí você pode enviar por lá a atividade. Que aí vai chegar para mim. Tá bom? Se vocês não tiverem familiaridade com o Class, não souberem como enviar, eu posso gravar um vídeo rápido, né, ensinando como você anexar o documento lá e enviar, se vocês quiserem, né? Vocês já dominarem a ferramenta, aí vocês podem enviar por lá mesmo, tá bom? Mais alguma pergunta? Bom, não tendo nenhuma dúvida, eu vou encerrar. Bom, se você quiser fazer em um documento, né, o Word, pode. Se você quiser fazer manuscrito, você só digitaliza, transforma em PDF, né? E manda. Só anexar o arquivo. Eu vou colocar aqui, isso até o século XIX, tá? Século IV a.C., é quando começa, obviamente, até o século XIX. Bom, abordem só aquilo que for mais importante, tá? Então, nesse século aconteceu isso aqui. Mais importante. A gente sabe que não dá para fazer tudo, né, também. Só para a gente ter uma ideia geral do que aconteceu e como evoluíram os estudos linguísticos. Tudo bem? Bom, vou encerrar aqui a gravação, então. Vou disponibilizar essa gravação para vocês amanhã. Tá? Vou até anotar aqui, para não esquecer. Interromper aqui.